Boa noite a todos, boa noite ao senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, internautas de plantão, público presente. Quero aqui saudar meus familiares e amigos hoje aqui presentes. É uma honra poder utilizar esta tribuna, em especial pela primeira vez após o recesso parlamentar. Aliás, não posso deixar de agradecer o vereador Lorival, presidente nesta casa, pela permuta de tempo que me possibilita utilizar esta, que já foi a tribuna de tantos homens e mulheres, de muitos vereadores importantes que ajudaram a construir a história deste parlamento. Esta que foi a tribuna de tucanos, da mais alta plumagem, e que me fazem ter a certeza da opção partidária que fiz, como os ex-vereadores Adriano Gelé e Cleiton Machado. Esta que foi a tribuna que recentemente ocupou o nosso prefeito Cleiton Machado para prestar seu juramento de posse e fazer seu primeiro discurso como prefeito eleito. Esta que foi a tribuna em que vários vereadores nos ensinaram que contra as adversidades só há 3 atitudes possíveis: enfrentar, combater e vencer. Esta é a tribuna do povo valiense, que manifesta a sua opinião através de seus representantes, os vereadores legitimados para tanto pelo pleito eleitoral. É com muito entusiasmo, portanto, que faço uso desta histórica tribuna. Refiro-me a entusiasmo de quem, acima de tudo, conhece e fará jus às responsabilidades que assumiu ao pleitear e conquistar a confiança do cidadão valiense, para, juntamente com os demais parlamentares desta casa, através do diálogo democrático, tratar do futuro de todos os munícipes valienses. Cada um com seu sonho, com sua alma, seu suor, sua alegria e sua dor, que somadas fazem desta cidade a grandeza econômica e a diversidade cultural que esta representa para o nosso Estado e até mesmo para o nosso país. Inicialmente, aproveito esta oportunidade para agradecer de coração aqueles que me ajudaram a chegar até aqui. Agradecer a minha mãe Solange Vieira Braga por me ensinar a nunca deixar de brigar pelo lado mais fraco, ao meu pai Osmar, carinhosamente chamado por todos de Alemão Fanhani, por me ensinar que vale a pena se dedicar quando a causa é justa, aos meus irmãos e amigos, por me ensinar a encontrar energia e fé mesmo nos momentos mais difíceis. Portanto, agradeço a todas as pessoas que fazem parte da minha vida, por compreender e apoiar na minha escolha de vida. Quero também agradecer a todos que me ajudaram, muitos, inclusive, anonimamente, pedindo votos, se comprometendo com amigos, parentes, vizinhos, de que o candidato era confiável, possibilitando que eu chegasse até aqui, a esta casa, com 1.197 votos. Quero agradecer a todos os candidatos da minha coligação, que se engajaram na campanha, onde estes foram os responsáveis pela conquista de 3 cadeiras junto a esta legislatura. Senhores e senhoras, creio que um dos pontos fundamentais num primeiro discurso como este seja o de reafirmar meus compromissos adotados durante o embate eleitoral. Aproveito o caráter mais do que público que se reveste um discurso desta tribuna para tornar ainda mais transparentes os meus compromissos com a família valiense. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, reafirmo o meu compromisso com a ética na política, que se traduz numa conduta ilibada, respeitando o dinheiro público, falando a verdade, olhando no olho. Vereador que não tem ética não serve para ser companheiro de partido. Reafirmo o meu compromisso com a cidade de Valinhos, que no momento vive uma expectativa muito grande de voltar a crescer em todas as áreas, após alguns anos de estagnação, pois foi aqui na capital do Figo Roxo onde estudei e aprendi valores que sempre cultivarei. Reafirmo também o meu compromisso com as questões sociais. Nosso mandato dará ênfase em debater e propor temas sociais nas mais diversas áreas, entre as quais destacamos educação, cultura, inclusão social, mobilidade urbana, emprego, geração de renda, segurança, turismo, transporte, habitação, esporte e saúde. Reafirmo o meu compromisso com a juventude. Chego a este parlamento com 31 anos de idade e na condição de presidente da juventude do PSDB de Valinhos. Quantos são os jovens que chegam aos 30 anos sem perspectiva de vida e sem emprego? Muitas vezes sem jamais terem tido uma oportunidade de sequer para tentar romper a sua condição social. E quantos são os jovens que, entregues à criminalidade, sequer alcançam essa idade? Levantamentos produzidos pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas revelam que 54,5% dos presos da Grande São Paulo são jovens entre 20 e 29 anos.
Não haverá outro caminho para reduzir o estágio dramático de violência que vivemos se não dermos a devida prioridade à construção de uma identidade positiva desses jovens, através da cultura, do esporte, da educação e de possibilitar o seu papel como um agente de desenvolvimento de sua comunidade. Meu mandato dará, portanto, atenção especial às questões relativas às políticas públicas de juventude, que devem ser entendidas dentro de um viés estratégico da nossa sociedade, em que o jovem deve ser encarado como solução e não mais como um problema. Reafirmo finalmente meu compromisso de vida e de luta com cada um dos 110 mil habitantes de Valinhos. É papel do vereador ser condutor dos sentimentos e dos anseios de cada cidadão, como os tantos que conheci na jornada que me conduziu a esta casa e tantos outros que indiscriminadamente, no sentido mais republicano, terão no gabinete que ocupo nesta Casa do Povo, as portas sempre abertas. Reconheço que através deste convívio com a população aprendi mais sobre a dura realidade em que vivemos, realidades que, confesso, muitas vezes não senti na carne, mas que sensibilizam a alma de todos aqueles que fazem política por vocação. Devo, portanto, retribuir este aprendizado, e o farei com trabalho, com muito trabalho. Estarei, assim, atento, sempre que for chamado a me pronunciar, ou no sentimento de meu dever, contribuindo para que esta Casa, nas suas atribuições de representar, fiscalizar e legislar, continue promovendo medidas consistentes para uma sociedade na qual a justiça social, a dignidade do homem e da mulher em seus direitos elementares e constitucionais sejam assegurados. Direitos esses que somente serão garantidos às gerações futuras se tratarmos com a devida seriedade a questão ambiental. Pois bem, após agradecer e reafirmar meus compromissos, aproveito parte do meu tempo para uma reflexão. Albert Einstein dizia que a ciência pode determinar o que pode ser feito, não o que deve ser feito, sendo essa última questão pertencente ao campo da ética e da política. O fato é que o desenvolvimento tecnológico tem provocado uma aceleração relativa do tempo, dos desafios e dos dilemas que são apresentados à nossa sociedade. Daí, a necessária urgência de qualificar, principalmente as gerações de jovens que vão se formando, para a necessária reflexão sobre o que deve ser feito, sobre os rumos de nossos governos. A partir daí, a questão correlata da participação política, de motivar a sociedade para influir e se organizar, assim como aproximá-la do parlamento, dos partidos e de seus representantes. Desafios que devem e urgem serem superados como garantia institucional da democracia. A ausência de mecanismos reais de intervenção e de representação legítima da sociedade conduz ao predomínio da lógica e da ótica do mercado, que induz à constituição de uma sociedade consumista, fútil e desagregadora, que em última instância é reveladora da violência. A nossa opção, portanto, deve ser radical, no sentido da defesa de uma educação transformadora, do acesso à cultura crítica, consciente, que possibilite homens e mulheres verdadeiramente inseridos na sociedade e uma sociedade em consonância com o desenvolvimento autossustentável. Para finalizar, senhor presidente, não posso deixar de agradecer ao prefeito Cleiton e aos vereadores da base em confiar à minha pessoa a liderança de bancada e de governo, com a qual irei me esforçar ao máximo para mostrar à nossa sociedade de que é possível sim, apesar de tudo que viemos por aí, que é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. Quero demonstrar coerência, firmeza de caráter, apreço à democracia, capacidade de legislar, através de bandeiras pautadas em princípios e valores como igualdade, liberdade, justiça social, ética, honestidade e solidariedade. Essas são as bandeiras e os desafios do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Bandeiras que serão vivas em minha atuação nesta casa. Finalizo, portanto, com o pensamento de um deputado francês do século XIX, Henri Lacordaire, que dizia: entre o rico e o pobre, entre o forte e o fraco, a liberdade oprime. Entretanto, é a lei que salva. Meu muito obrigado, um beijo no coração de todos.